Vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina? Quero agradecer aos novos inscritos no canal, dizer que você é bem-vindo e pedir que não deixe de curtir e não deixe de compartilhar estes assuntos tão importantes. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, se junte a nós na proclamação do Evangelho eterno. A lição desta semana, dentro do contexto das 3 mensagens do Apocalipse, ela vai falar de uma cidade chamada Confusão. O verso central está no livro do Apocalipse 17:14. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. O tema do grande conflito é resumido em Apocalipse com o simbolismo de 2 mulheres. Uma mulher vestida de sol, no Apocalipse 12, e outra mulher vestida de escarlate, no Apocalipse 17. Essas mulheres, essas igrejas, representam 2 sistemas religiosos. A igreja do capítulo 12 do Apocalipse é caracterizada porque ela está fundamentada na palavra de Deus, com Jesus no centro. Este sistema religioso do capítulo 12 ensina para nós que a salvação é somente pela graça. Esta igreja do capítulo 12 também nos ensina a sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Por outro lado, o sistema religioso representado pelo capítulo 17 do Apocalipse, esse sistema religioso ele é baseado no raciocínio humano, com líderes religiosos no centro, no lugar de Deus. Esse sistema religioso ensina que a salvação é pelas obras. Ensina também submissão aos decretos dos homens e não submissão ao que está escrito. Por isso, esta semana, a lição ela vai abordar sobre essas 2 mulheres do Apocalipse. E nós vamos examinar mais profundamente o conflito entre a verdade e o engano. A lição de domingo vai falar sobre 2 sistemas opostos. E o verso de Apocalipse 12:17, nós lemos assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. O outro verso que nós lemos agora há pouco fala dessa guerra entre o cordeiro, E o cordeiro vai vencer. E a pergunta número 1 nos fala o seguinte: como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a esta igreja? A igreja de Cristo é descrita como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a fé em Jesus. São chamados também, essa igreja é chamada também de fiéis. E por que Satanás, qual é a reação de Satanás contra essa igreja? Aqui diz que Satanás faz guerra contra esse povo e persegue. Esses textos que nós lemos aqui representam o resultado das escolhas humanas. 2 grupos aqui é representado de adoradores, uns que guardam os mandamentos de Deus e o outro grupo que perseguem. Então, nós vemos 2 grupos de adoradores. E estes grupos de adoradores, eles vão permanecer até o fim da história neste mundo. Apenas 2 partidos haverão no final. Aqueles que se reúnem sob a bandeira de Cristo para defender as verdades bíblicas e aquele outro partido que se rebela contra a palavra de Deus. E no capítulo 12 está representado o grande conflito entre os obedientes e os desobedientes. Apocalipse 14:8, que é a segunda mensagem angélica, nós lemos assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Que anúncio é feito por este anjo? O que foi que o anjo disse? O anjo anunciou o quê? A queda da Babilônia. Mas por que o anjo fez esse pronunciamento? Mas por que Babilônia vai cair? Por que Babilônia caiu? É porque, segundo
O verso, ela deu a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E aí você se pergunta assim, eu li e não entendi. Quem é Babilônia? Por que Babilônia caiu? E o que é esse vinho que o texto fala? Nós vamos para mais detalhes. A palavra Babilônia, ela teve origem na Torre de Babel e quer dizer confusão. Após o dilúvio, o povo de Deus continuou sendo fiel, mas por outro lado, alguns se rebelaram e tentaram construir na cidade de Siná uma torre para chegar ao céu, porque eles pensavam, se Deus mandar um outro dilúvio, nós estaremos salvos. Nós vamos nos salvar por aquilo que nós vamos construir. Só que Deus já tinha dito que não haveria mais dilúvio. Então, o povo, ele falava, até então, naquele tempo, o povo falava uma só língua. E por conta dessa construção da torre, você pode ler lá em Gênesis, Deus confundiu a língua do povo. Babilônia ou Babel se tornou sinônimo de confusão. Babilônia antiga, a Babilônia histórica do Antigo Testamento, é um símbolo da Babilônia do tempo do fim. Na profecia, esta Babilônia, como eu já falei, simboliza confusão religiosa. A Babilônia histórica, ela oprimiu o povo de Deus, ela destruiu o templo, levou o povo de Deus cativo e essa Babilônia antiga blasfemou contra Deus. Ali no tempo do rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, levou cativos para lá. E quando João escreveu aqui o Apocalipse, a cidade de Babilônia já não mais existia. Essa Babilônia tinha caído, tinha sido destruída no ano 539 a.C., por comando de Ciro, o rei da Pérsia. Quem seria essa Babilônia hoje? Essa Babilônia hoje, ela é um falso sistema religioso composto por igrejas denominacionais caídas. Por meio dessas igrejas são promovidos o vinho do erro. E aí você me se pergunta, e que vinho é esse? O que seria esse vinho? O vinho são as doutrinas falsas, ensinadas por esse sistema religioso, por essas igrejas denominacionais. Assim como o vinho literal, ele afeta a consciência, a doutrina falsa também afeta a nossa forma de pensar. E o discernimento não é correto. Por isso, este vinho, ele tem a tendência de confundir as pessoas espiritualmente. Porque uma igreja ensina uma coisa, outra igreja ensina outra. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia ensina? E aí, que doutrinas falsas são essas? Se o vinho simboliza doutrinas falsas, que doutrinas falsas são essas? Que são ensinadas por este sistema religioso, por esta Babilônia espiritual, por esse sistema de confusão. As doutrinas pregam sobre a imortalidade da alma, pregam que existe um tormento eterno dos ímpios. Estas doutrinas falsas negam que Cristo sempre existiu. Essa doutrina falsa defende e exalta o primeiro dia da semana acima do quarto mandamento bíblico. Estas doutrinas falsas, esse sistema religioso que essas igrejas ensinam os preceitos de homens, fazendo com que todas as nações bebam do vinho da fúria, da ira, da sua prostituição. Então, nós descobrimos quem é Babilônia hoje. É um sistema religioso composto por igrejas caídas, que dão de beber esse vinho, e esse vinho são doutrinas falsas. E entre essas doutrinas falsas está sobre a imortalidade da alma, sobre a guarda do domingo, e por aí vai. E aí outra pergunta que a lição nos fala, que ela caiu, a Babilônia caiu. Caiu por quê? A segunda mensagem angélica nos adverte contra o comprometimento da nossa fé. Ela nos adverte para que nós não aceitemos ensinos que se opõem à palavra de Deus. Nós devemos nos apegar às verdades reveladas no assim diz o Senhor, no está escrito. Está escrito na Bíblia, eu vou obedecer ao que está escrito na Bíblia. E não ao que o pastor falou, não ao que o líder religioso explicou, não. A nossa regra de fé, de entendimento, é a palavra, a Bíblia. Esse sistema vai cair, porque se opõe às verdades de Deus. E sabemos que Jesus triunfa. Por mais que esse sistema pareça triunfar sobre a palavra de Deus, a Bíblia afirma
que Jesus vencerá. Porque Jesus já venceu, o Cordeiro que é Cristo já venceu, já guerreou e venceu e vai continuar vencendo. Embora aparentemente pareça que a sua igreja vai cair, vai ser dissipada por essa perseguição, não. A igreja de Cristo triunfa. A igreja do Apocalipse 12, vestida do sol, ela triunfará. A lição de segunda-feira vai falar sobre o vinho da ira. Apocalipse 17, 1 e 2, a gente vai ler aqui, fala o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Qual é a extensão da influência dessa Babilônia espiritual? Nós vimos aqui que esse falso sistema religioso tem uma vasta influência. Os reis da terra, os povos, as nações, as multidões, até mesmo fiéis de Deus. Diz que ela estava sentada sobre muitas águas. E águas em profecia simboliza pessoas, multidões. Então é um sistema que influencia o mundo. E essa prostituta apresenta algumas características. Apocalipse 17 é o símbolo de uma mulher que simboliza uma igreja, um sistema religioso. Essa prostituta apresenta as características de uma mulher aparentemente empoderada. Não pela palavra de Deus, mas segundo as tradições humanas. Empoderada, não pelo Espírito Santo que guia toda a verdade, mas empoderada pelo engano de Satanás. Eu trouxe algumas características dessa mulher, desta igreja. Ela está vestida de púrpura e escarlate, adornada com joias que simbolizam riqueza e ostentação luxuosa. Essa mulher, essa igreja, está montada, cavalgando sobre uma besta. Besta é poder. E aí, isto representa o quê? O poder político que sustenta essa igreja. Ela é sustentada pelo poder político, não pelo poder de Deus. Essa igreja, essa mulher é chamada de prostituta porque ela deixou o seu verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, e promoveu o ensino de falsas doutrinas e práticas. Essa mulher, essa igreja, está assentada sobre muitas águas, sobre multidões. Ela domina as nações religiosamente. Essa mulher, essa igreja cometeu fornicação com os reis da terra, ou seja, ela se uniu ilicitamente com o Estado. De que forma ela se uniu ao Estado? Quando procurou e procura os líderes políticos da terra, visitando os países em busca de acordos de paz, em busca de harmonia entre as nações, em busca de poder e autoridade. Esta mulher, esta igreja, procura o Estado para impor seus decretos. Essa mulher que embebeda os habitantes da terra com o vinho de sua fornicação, o vinho de Babilônia, ou seja, ela deu ao mundo as suas falsas doutrinas, um falso dia de descanso em lugar do descanso da Bíblia, que é o sábado do 4º mandamento. Ela substituiu os ensinos da palavra de Deus pelos ensinamentos religiosos humanos. E Deus se preocupa conosco, porque a missão de salvar ela é iniciativa de Deus. Por isso, há um chamado. Apocalipse 18:4 diz assim: sai dela, povo meu. Deus se preocupa com o seu povo, com a sua igreja, porque Deus tem filhos fiéis lá no meio dessas doutrinas falsas. Deus tem filhos fiéis que estão embriagados, que estão confusos com esses falsos ensinos que eles promovem. Antes de me tornar adventista do 7º dia, eu era fiel, eu era uma fiel no meio dessa confusão religiosa. Mas um dia, estudando a Bíblia, eu aprendi que o verdadeiro dia do descanso não era o domingo, porque a Bíblia fala que é o sábado. Eu aprendi também que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu diretamente, não vai para a glória. A Bíblia me ensinou que quem morre vai para a sepultura, ela não vai para o inferno em chamas. Não é isso que a Bíblia, que a palavra ensina, mas esse falso sistema religioso ensina e propaga esses conhecimentos.
E isso deixa a pessoa confusa, sem discernimento. Mas Deus se preocupa, Deus quer salvar e Deus tem iniciativa. Por isso estas mensagens hoje estão sendo levadas até você, para que você tenha a oportunidade de, pelo Espírito Santo de Deus, buscar conhecer a que sistema religioso você está participando, a que doutrinas religiosas você está se fundamentando. O convite de Deus é feito porque esse sistema religioso que ensina essas falsas doutrinas, esse sistema vai cair. Deus diz: sai dela, povo meu. Assim como Ló foi chamado para fora de Sodoma, antes que Sodoma fosse destruída pelo fogo e enxofre, o povo de Deus é dirigido por uma voz que vem do céu, que lhe diz para sair de Babilônia, para sair desse sistema confuso, antes que esse sistema caia. Se uma casa está caindo, o que nós devemos fazer? É melhor que saia os moradores dela, antes que a casa caia sobre todos. A lição de terça-feira vai falar sobre mistério, Babilônia, a grande. Apocalipse 17:5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? É um sistema baseado nos ensinos humanos, nós temos repetido aqui. O que os homens ensinam são mais valorizados e aceitos do que a verdade apresentada na palavra de Deus. Como eu já expliquei aqui, ensinam um dia de descanso falso, que é o domingo, que não está na Bíblia, não tem fundamentação bíblica. Ensinam que a pessoa morre e vai para o céu ou para o inferno, ou vai para a glória, ou vai para um outro lugar. E esse sistema é um sistema também violento. É um sistema perseguidor. É um sistema que faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A história registra as atrocidades que aconteceram por esse poder religioso na Idade Média contra o povo de Deus. Foram 1260 anos de perseguição brutal. E nós complementamos aqui dizendo que ele não é somente, que ela, a Bíblia diz que ela é a meretriz, mãe de meretrizes. Ela é um poder, ela é uma mãe. Se é mãe, tem filhas. Se ela é mãe, tem filhas. Ela não é somente uma meretriz. Babilônia também é uma mãe, mãe de meretrizes. Babilônia é a mãe de todas as religiões falsas. É a mãe de todas as igrejas que não estão fundamentadas completamente no assim diz o Senhor. Ah, mas eu uso a Bíblia na igreja, mas não acredita na totalidade do que está escrito na palavra. Aceita ainda os erros impostos por este sistema religioso. Essas meretrizes, essas religiões falsas, essas igrejas denominacionais são filhas que sempre obedecem à mãe. Elas são muito obedientes. Deixaram os ensinos da Bíblia e seguem a tradição. Tradição, como eu já expliquei aqui, sobre a morte, sobre o tormento eterno, sobre o batismo de crianças, sobre o batismo por aspersão e sobre a guarda do domingo. A Bíblia ensina um tipo de batismo, que é por imersão. Mergulha todo o corpo. Você morre para o pecado e sai para uma nova vida. Esse sistema ensina o batismo na cabecinha das crianças. A lição nossa de quarta-feira fala sobre um chamado ao compromisso. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumindo no simbolismo das duas mulheres. Que promessas fez Jesus sobre sua igreja? Aqui no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que promessa Jesus fez à sua igreja? Primeiro, Cristo não se referiu a Pedro como sendo a rocha sobre a qual ele fundaria a sua igreja. Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. A sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra
e é guiada pelo Santo Espírito de Deus. Sua igreja, nós vimos no livro do Apocalipse 17:14, que essa igreja triunfará, apesar das perseguições. A igreja de Cristo triunfará. Nos tempos da antiga Babilônia, a igreja e o Estado eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. O que ele dizia era ordem. Em uma ocasião, como um ato de desafio ao verdadeiro Deus, quando ele mandou construir aquela estátua toda de ouro e emitiu um decreto para que todos adorassem, e aqueles que diante do som da música não se inclinassem diante daquela estátua, essas pessoas seriam lançadas na fornalha de fogo. E a história no capítulo 3 de Daniel nos conta que foi dado o decreto, todas as pessoas se juntaram no campo de Dura e mediante o som dos instrumentos, as pessoas se inclinaram. Mas entre aquelas pessoas, dentro daquele grupo de pessoas, existiam 3 que não se dobraram. 3 hebreus que não se curvaram diante da música e foram avisar o rei: olha, tem 3 hebreus ali que nós tocamos os instrumentos e eles não te obedecem. Aí o rei foi falar com eles e mandou esquentar a fogueira 7 vezes mais e mandou tocar novamente os instrumentos. Eu te digo o seguinte: Daniel e os seus amigos, eles pensaram assim: vocês podem tocar a música que quiser, vocês podem tocar quantas vezes quiserem, nós adoramos só o Deus do céu. Nós nos curvaremos só diante do Deus que criou todas as coisas. Daniel e seus amigos tiveram seus nomes mudados na Babilônia, mas a sua identidade permaneceu. Os 3 amigos de Daniel ali, no campo de Dura, não comprometeram a fé que eles tinham diante de Deus. Mesmo diante da morte, eles não comprometeram a fé. Hoje, diante de algumas situações, diante de algumas circunstâncias adversas, muitos negam a fé nesse Deus. Muitos viram as costas para esse Deus. Recuam na adoração. Abandonam esse Deus. E esses 3 hebreus nos ensinam que eles não se curvaram diante das ameaças. Eu quero te dizer que nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união entre igreja e Estado se levantará novamente. A Babilônia espiritual reacenderá com um líder espiritual afirmando falar como Deus. E a palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus. E suas ordens como se fossem as ordens de Deus. Na crise final, assim como aqueles 3 jovens foram submetidos a um teste de adoração, eu e você, se permanecermos fundamentados na palavra como ela é, nós também seremos submetidos a esse mesmo teste de adoração. O que está em jogo aqui é a verdadeira adoração. Quem você decidiu adorar? Quem você hoje decide adorar? O Deus verdadeiro através da sua palavra, da sua igreja fundamentada na Bíblia e somente na Bíblia? Ou você está fundamentando a sua fé nesse falso sistema religioso, nesta falsa Babilônia espiritual? Fundamentando a sua fé nas tradições humanas? A quem você escolhe adorar? Há um chamado para o nosso compromisso de fé e de adoração. A lição de quinta-feira vai falar sobre Babilônia, o centro da idolatria. Uma pista identifica o mistério de Babilônia. A idolatria estava no centro da adoração babilônica. Jeremias, ele fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia e também fala qual é a resposta de Deus a tudo isso. Jeremias 50, verso 33 a 38 e 51, 17 e 47. O que ele nos fala sobre a adoração de imagens? Que a adoração de imagens era uma prática comum na Babilônia. Nós vimos aqui na história de Nabucodonosor, quando ergueu aquela estátua. E que Deus reprova essa prática. Deus, ele puniria esse pecado. Deus pune o pecado da idolatria, da adoração a imagens. Nós não devemos adorar imagens mortas, mas devemos adorar o Deus que é vivo.
um Deus que é presente, um Deus que sente as nossas dores, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que caminha conosco. É a esse Deus que eu e vocês somos chamados a adorar. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? Êxodo 20, de 4 a 6, nos diz que Deus condena a idolatria. Jesus nos chama para adorá-lo diretamente e não por meio de um ídolo construído pelo homem. Nós somos chamados a adorar Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está no santuário celestial, atendendo a cada um de nós, que chega com confiança até Ele. No capítulo de Êxodo 20, ali no segundo mandamento, fala que para nós não fazermos para nós imagens de escultura e nem lhe prestar culto. Então, Babilônia, ela é o centro da idolatria. Deus condena, Deus reprova e Deus nos chama a adorar somente a Ele, que é um Deus vivo. Nós vamos agora concluir a lição dizendo o seguinte: o estudo da lição desta semana nos ensina que Jesus e a sua palavra serão as nossas únicas salvaguardas na crise final que está por vir. Daniel e seus amigos na Babilônia passaram por uma grande crise. E nós, como filhos de Deus, estamos caminhando para o fim da história terrestre. Amém? Nós estamos caminhando para o fim da história de pecado. Nós estamos caminhando para o fim de tudo isso que nós vivenciamos. Estamos caminhando para a implantação do reino eterno de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, os acontecimentos à nossa volta estão apontando para a breve volta de Jesus. E Jesus nos pede que, diante desses conhecimentos que nós tivemos esta semana, que nós façamos a nossa escolha por Ele, pela sua palavra. Nós devemos fundamentar, ancorar nossa fé em Jesus e nas Escrituras. Nós precisamos fartar a nossa mente com a palavra de Deus, testemunhando de Jesus, compartilhando da sua palavra, porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós fortalecemos a nossa fé. Nós temos mais esperança. E Deus nos pede que diante dessa crise que vem, nos preparemos, reconhecendo que Babilônia caiu e que a igreja de Cristo vai triunfar no fim. Às vezes você está passando por muitos problemas e acha que não vai mais suportar. Espere um pouco mais. O nosso general nunca perdeu uma batalha. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus sempre venceu. E a Bíblia diz que Jesus venceu, guerreou contra Satanás, Jesus venceu. E nós, como fiéis em Cristo, permanecendo nele, nós também venceremos. Nós só iremos triunfar nesta guerra se nós estivermos ancorados em Jesus e na sua palavra. O Senhor te abençoe, te fortaleça, te ajude a escolher viver do lado daquele que é vencedor. Que o Senhor nos abençoe.